Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à mensagem de Nossa Senhora. Imagine uma verdade tão chocante, tão profunda, que a simples ideia de conhecê-la gela o sangue em suas veias. Esta é a saga de Malak Martin, corajoso guardião dos segredos divinos, um homem que desafiou as trevas para lançar luz sobre um dos maiores enigmas guardados pela Igreja Católica, o terceiro segredo de Fátima. Convidamo-lo a mergulhar conosco na odisseia deste sacerdote excepcional, explorando as profundezas de um mistério que assombrou a sua existência. O terceiro segredo de Fátima, um enigma que há décadas fascina e preocupa fiéis e curiosos. Apesar da revelação oficial do Vaticano em 2000 anos, ainda há suspeitas de que o que foi revelado é apenas a ponta do iceberg. É aqui que ganha vida a incrível epopeia de Malak Martin, ilustre paleógrafo irlandês, mestre na arte de decifrar documentos antigos, mente brilhante enriquecida por 3 doutorados e capacidade de conversar em 8 línguas. A partir dos 30 anos, a sua sabedoria abriu as portas do Pontifício Instituto Bíblico de Roma, onde o destino o cruzou com o cardeal Bea, gigante espiritual do Concílio Vaticano II. Fascinada pelo profundo conhecimento de Martin sobre as culturas muçulmana e judaica, Bea o escolheu como seu braço direito. Em 1960, a vida de Martin dá uma guinada épica. Ele se torna secretário particular de Bea, entrando assim em contato com o terceiro segredo de Fátima. As palavras escondidas neste documento marcado pelo destino abalaram profundamente a alma de Martin, empurrando-o para enfrentar uma realidade que ele teria preferido manter escondida. A revelação foi tão intensa que Martin passou a ver todo o conhecimento teológico e ecumênico adquirido até então como uma tentativa vã de compreender o incompreensível. Mas a jornada de Martin estava apenas começando. Depois de renunciar ao sacerdócio, Martinho continuou a investigar e a divulgar o que havia descoberto sobre o terceiro segredo de Fátima. A sua crença de que o Vaticano tinha escondido partes cruciais da mensagem atraiu a atenção mundial, tornando-o uma figura de destaque num debate que transcende o tempo. Para Martin, o terceiro segredo não era apenas um tema de discussão. Foi uma cruzada pessoal, um fogo que ardia dentro dele, influenciando cada palavra, cada escrita até o seu último suspiro. Em 1964, decepcionado com o rumo tomado pela Igreja, Martinho escolheu seguir uma nova vocação, buscando a verdade além dos muros do Vaticano. Ele denunciou os jesuítas pelo seu apoio à teologia da libertação, vendo-a como uma traição aos valores espirituais em favor de ambições mundanas. Mudando-se para Nova York, dedicou-se à escrita, valendo-se do seu vasto conhecimento oculto e da sua experiência como exorcista. Mas foram os seus esforços para divulgar o terceiro segredo de Fátima que capturaram a imaginação coletiva. Martin argumentou que faltava uma página, escondida pelo Vaticano, que poderia revelar a verdadeira extensão do segredo, um prenúncio de convulsões sem precedentes dentro da Igreja. A morte de Martinho em 1999 estava envolta em mistério, mas a sua missão de esclarecer o terceiro segredo de Fátima não terminou com ele. Em público, ele simplesmente respondia com um conciso sim ou não quando questionado sobre o sigilo, uma tática que alimentava ainda mais a aura de mistério ao seu redor. As suas últimas aparições públicas, nomeadamente na mostra Art Bell na década de 90, viram-no evocar profecias de guerra e destruição, com a firme convicção de que só a intervenção divina poderia salvar a humanidade de um destino trágico. Agora eu te pergunto, você está pronto para seguir os passos de Malak Martin, desafiando o desconhecido para descobrir uma verdade que possa transformar a sua compreensão do divino? Quando vocês virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas.
Aventuremo-nos juntos nesta exploração do sagrado e do oculto, armados de fé e guiados pela luz da verdade que brilha mesmo nas trevas mais profundas. Continuando a história desta busca épica pela verdade, nos aprofundamos ainda mais nas reviravoltas da alma de Malachi Martin. Depois de se afastar do sacerdócio, seu espírito indomável o levou a Nova York, onde sua caneta se tornou a arma preferida para travar as batalhas da fé. Os seus romances, impregnados de conhecimento oculto e experiências de exorcismo, capturaram a imaginação do público, mas foram os seus esforços incansáveis para espalhar a verdade sobre o terceiro segredo de Fátima que mantiveram os leitores colados a cada palavra. Martin afirmou que faltava uma página, um elemento crucial que o Vaticano omitiu deliberadamente, obscurecendo toda a extensão de uma profecia que poderia ter abalado os próprios alicerces da Igreja. A vida de Martin foi consumida entre a paixão de revelar esta verdade e o peso do segredo que carregava. Sua morte em 1999 deixou muitas perguntas sem resposta, mas seu legado continua vivo, alimentando discussões e especulações. Malachi Martin foi um homem que viveu entre dois mundos, mantendo um delicado equilíbrio entre a sua promessa de silêncio e o seu dever moral de partilhar com o mundo o que sabia. Cada aparição pública, cada entrevista era um jogo de trapaça, no qual Martin distribuía pistas com a maestria de um mestre de xadrez, sempre fiel ao seu voto de sigilo, mas ansioso por esclarecer a verdade. A sua voz ainda ressoa nas palavras de advertência partilhadas no programa de Art Bell, onde falou de cataclismos futuros e da esperança de intervenção divina, uma mensagem que ressoou com a profunda convicção de Martin de que, no final, a misericórdia de Deus prevaleceria. As suas discussões sobre a iminente guerra mundial e a catástrofe que resultaria na morte de milhões de pessoas não foram apenas avisos, mas também convites à reflexão sobre a direção que a humanidade estava a seguir. Numa das suas declarações mais chocantes, Martin aludiu à possibilidade de o último Papa cair sob a influência de Satanás, uma ideia que abalou os fiéis e refletiu a sua profunda preocupação com os desafios espirituais que a Igreja enfrenta. Esta revelação, juntamente com a sua crença de que o terceiro segredo de Fátima falava de castigos físicos e espirituais para a humanidade, destacou uma visão de mundo em que a luta entre o bem e o mal se desenrolava numa escala cósmica, com implicações que estão para além da compreensão humana. Malaquias Martin viu no terceiro segredo de Fátima não apenas uma profecia, mas um aviso, um apelo à conversão e à oração. A sua interpretação do segredo, como um sinal de apostasia generalizada dentro da Igreja e do mundo, sublinhou a sua urgência em chamar os fiéis a um renascimento espiritual, a procurar a pureza da fé numa época de crescente secularização. A jornada de Martin coloca-nos uma questão fundamental. Como devemos viver à luz dessas revelações? A resposta pode ser encontrada nas palavras de Jesus. Estai, pois, vigilantes, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus. Num mundo marcado pelo conflito e pela incerteza, a mensagem de Martinho exorta-nos a procurar refúgio na fé, a manter acesa a lâmpada da esperança e a viver num estado de constante vigilância espiritual. A história de Malachi Martin é um poderoso lembrete da importância da busca da verdade, da oração e da conversão. É um convite a olhar para além das aparências, a questionar as profundezas ocultas da fé e a procurar com humildade e devoção a orientação divina num mundo turbulento. Que possamos encontrar no seu exemplo a força para prosseguir a nossa própria busca espiritual com coragem e determinação. Amém. Se esta história tocou você, compartilhe seus pensamentos com um amém. Que a bênção de Deus o acompanhe no seu caminho para a verdade. Senhor,
Nesta busca da verdade que muitas vezes nos escapa, guia-nos pela tua luz. Conceda-nos a sabedoria para aceitar o que não podemos mudar e a coragem para enfrentar o que podemos mudar. Em memória de Malak Martim e daqueles que buscaram a tua verdade, ajuda-nos a viver a nossa fé com integridade e amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Deixe seu reino vir. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.